Olá, estudante, como vai? Eu sou o professor Eduardo Dias e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Você já ouviu falar essa expressão? Aqui conosco na interpretação de Libras nós temos a Mariana. Tudo bem, Mariana? E para nos ajudar a refletir melhor sobre isso, temos uma convidada muito especial, a professora Marisa Assis. Tudo bem, Marisa? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, estudantes? Então, olha só, nós já vamos começar, Marisa, falando um pouco sobre a inteligência, antes da gente falar sobre inteligência emocional. Claro. Primeira coisa, o que é isso? O que caracteriza a inteligência? A gente pode falar de inteligência como se fosse uma capacidade de resolver problemas. Uma pessoa que consegue acessar suas ferramentas pessoais, emocionais e intelectuais para resolver as questões da vida diária, a sua vida, seu trabalho, seus estudos, é uma pessoa inteligente. Então, por aí, pela sua resposta, a gente já vê algumas coisas equivocadas nas pessoas, né? Sim. O pessoal acha que inteligente é que tira nota boa na prova, né? Nem sempre, nem sempre. Às vezes a prova pode estar avaliando a memória de alguém, né? E não necessariamente a inteligência. E, na verdade, reproduzir aquilo que você aprendeu na escola, no trabalho, não significa necessariamente inteligência. Você tem que utilizar esses instrumentos, utilizar esse conhecimento nas coisas que você precisa, no dia a dia. Então, a inteligência ela tem a ver com você ser criativo. A gente poderia dizer assim, né? Sim, criatividade. E esse acesso, realmente esse acesso das suas capacidades para o seu benefício e benefício de outras pessoas também. É porque a gente vê, às vezes, em alguns casos, né? O aluno vai mal na prova lá, de matemática, por exemplo, mas ele lida muito bem com dinheiro em casa e tem uma boa administração, mas na hora de fazer os exercícios não dá certo, né? A gente vê muito isso nesses meninos que ficam pedindo ou vendendo bala nos sinais de trânsito. Eles têm uma rapidez para colocar as balas, retornarem, receberem o dinheiro, dar troco e isso tudo naquele pouco tempo que o sinal fica fechado. Isso é um uso de uma inteligência que muitos de nós não conseguimos ter. Beleza. A necessidade, né, faz esse tipo de coisa. E agora, então, Marisa, e aquela pergunta que muita gente se faz, é possível classificar alguém como inteligente ou pouco inteligente? Não. Hoje, com os conhecimentos que nós temos sobre inteligência, a gente sabe que são várias formas de inteligência. E se você não apresenta uma determinada habilidade, você provavelmente está em outra que é preciso você identificar para tirar melhor proveito na sua vida. Então, a gente pode pensar também que aqueles equívocos que algumas pessoas cometem, né? Por exemplo, como a gente tinha falado anteriormente, achar que o estudante que vai bem nas provas ele é inteligente e o que vai mal nas provas é pouco inteligente. Geralmente, no popular, a gente comenta assim, né? Isso. Especialmente matemática, né? Que todo mundo acha difícil. E aí, sobre essas avaliações de inteligência, etc., antigamente se usava muito um teste chamado de QI. Isso. E quando a pessoa tirava uma nota muito alta no QI, dizia que ela era inteligente. Se a pessoa tirasse uma nota um pouco abaixo, dizia que ela era pouco inteligente. Isso é válido ainda? O teste de QI, ele é um teste que é usado até hoje. Sim, ele é válido, ele avalia duas formas de inteligência, a lógica matemática e a linguística. Esse teste ele foi criado na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado para fazer a seleção dos soldados e determinar qual função eles iam exercer naquela guerra. E ele foi usado muitos anos como definição de inteligência. Ao longo do tempo, foram feitos vários estudos. E lá pela década de 90, 2000, um pesquisador norte-americano, ele publicou uma bomba dentro da comunidade científica que foi a teoria das inteligências múltiplas. Por essa teoria, você tem atualmente 9 tipos de inteligências catalogadas. Então, ótimo. Já começamos outra coisa interessante aí, né? Teoria das inteligências múltiplas. Então, a gente já vai para a próxima pergunta, que é sobre se a inteligência é uma coisa só. Porque a gente fala assim, né? Fulano de tal é inteligente, dá a sensação de que a inteligência é um bloco monolítico, né? E você já está adiantando para a gente que não, né? Não. Inteligência é uma coisa só? Não, a inteligência ela pode se apresentar de maneiras diferentes. Na verdade, a gente pode ter habilidades nas diversas inteligências,
Mas ela pode se manifestar numa única forma e pode se manifestar até no caso, por exemplo, de uma pessoa com deficiência e ela apresentar uma inteligência diferenciada. Não é a inteligência do QI, não é, às vezes a deficiência é até grande. Vou dar um exemplo, vou falar um pouco sobre as inteligências múltiplas, mas vou dar um exemplo assim só para início de conversa. Imagina aquelas pessoas que não têm os braços e pinta com a boca ou com os pés. Ela está usando um tipo de inteligência e, no entanto, às vezes tem uma deficiência mental e física. Uhum. Então comenta pra gente rapidamente essas inteligências que você tem. Aí são 8, né? Mas na verdade são 9, Na né? verdade, são 9. A inteligência lógico-matemática é aquela habilidade que a gente tem, que a pessoa tem para resolver problemas práticos ligados ao raciocínio lógico. Essa inteligência é muito comum em pessoas que buscam profissões relacionadas a isso, engenheiros, contadores e por aí vai. A inteligência linguística, ela é uma inteligência das pessoas que se expressam bem, tanto escrevendo quanto falando. Essa inteligência é muito utilizada por profissionais da televisão, do cinema, do teatro, né? Artistas, jornalistas e políticos, professores, são pessoas que usam essa inteligência. A inteligência, a próxima espacial, a inteligência espacial é a capacidade de se colocar e de entender o espaço em que vive. A gente vê isso nos arquitetos, nos engenheiros, mas a gente vê também nos cirurgiões que precisam entender perfeitamente o ambiente que eles estão transitando e conseguem lidar com isso de uma forma muito tranquila, porque têm desenvolvida essa capacidade. A inteligência corporal sinestésica é a inteligência do corpo, é a inteligência do atleta. Um jogador de futebol, uma bailarina, e também a corporal sinestésica é importante para as pessoas que precisam usar o seu corpo como ferramenta de trabalho, até em construções, enfim, as inteligências elas são necessárias mais de umas vezes para uma mesma atividade. A inteligência musical é a pessoa que tem uma habilidade, a gente ouve muito falar assim, nossa, aprendeu de ouvido. Às vezes não tem nem ainda a formação técnica para trabalhar com música, mas já consegue tocar um instrumento, já consegue identificar alguns sons, identificar as notas musicais e fazer uso delas. A inteligência interpessoal é a capacidade de eu me relacionar com o outro. É aquela pessoa que em qualquer ambiente ela se dá bem, ela fica muito bem com todas as pessoas, sabe ser receptiva, gentil. Essa pessoa tem uma inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade de me conhecer, é o autoconhecimento. Uma pessoa com inteligência intrapessoal, ela identifica seus sentimentos, suas emoções e ela reage muito bem de acordo a isso porque ela tem o controle dessas emoções. É intrapessoal. A inteligência naturalista foi uma das que foi catalogada depois. Primeiro ele iniciou com as anteriores, aí ele identificou e publicou a naturalista, que é essa capacidade de lidar com as coisas da natureza. É uma arte, é um talento. A gente costuma relacionar aquelas pessoas que, nossa, a pessoa tem uma mão para a planta que é uma maravilha, sabe trabalhar com a natureza, desenvolver, fazer com que as plantas e os animais tenham um atendimento adequado, é o naturalista. Além das inteligências já citadas, existe uma outra inteligência que foi adicionada ao grupo recentemente pelo autor, que é a inteligência espiritual. Ele percebeu que a espiritualidade ela é importante para nossas relações. E essa espiritualidade não está ligada à religião, mas sim ao sentimento de entender o sentido da vida. Por que eu estou aqui? E lidar com isso de uma forma, eu diria assim, de uma forma mais sensível. No atendimento às outras pessoas, nos relacionamentos, porque entende o propósito da nossa existência. Marisa, essas inteligências, nós temos elas todas ou a gente tem uma ou outra? Nós temos todas.
só que nós desenvolvemos aquelas que a gente mais usa. Então, a dica, o recado é o seguinte: conhecendo as inteligências, vocês podem fazer o quê? Podem desenvolver as outras através de exercícios específicos. Se eu quero, por exemplo, desenvolver a inteligência musical, pode ser que eu não me torne um músico famoso, mas eu posso desenvolver a habilidade de tocar um instrumento musical. Então, nós podemos, sim, desenvolver todas essas inteligências, buscando as fontes que vão me dar esse conhecimento. Então, estudante, você já observa isso, né? Você pode se consolar. Se você não tiver uma inteligência, tem outra. Ou pode desenvolver isso também, né? Isso me faz lembrar, Marisa, uma época que eu fui expulso da aula de dança, né? A minha inteligência lógica, matemática e linguística, ela é bem desenvolvida, mas a parte sinestésica corporal é péssima. Então, o professor estava achando que eu estava sabotando a aula de propósito, mas não era não, era só uma falta de habilidade mesmo. E às vezes uma pessoa que dança muito bem, por exemplo, pode ter uma dificuldade em matemática. Exatamente. E aí nós chegamos então no assunto da aula de hoje, nosso tema, que é a inteligência emocional. Ela não está listada ali naquelas 9, certo? Porque é uma teoria diferente, não é isso? É uma teoria diferente. A inteligência emocional, ela foi publicada, essa teoria foi publicada por David Goleman, também é um autor norte-americano. Mas ela está relacionada às inteligências múltiplas, porque a inteligência emocional nada mais é que a junção da inteligência intrapessoal com a interpessoal. Então, na prática, o que seria essa inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade de lidar com as emoções e aprender com elas. É o autoconhecimento que te permite fazer você ter um comportamento adequado à situação. Você saber lidar com suas emoções e com seus sentimentos. Ok. E aí, então, já que nós estamos falando sobre lidar com as emoções e com os sentimentos, qual que seria a diferença entre emoção e sentimento? Porque você já deve ter ouvido isso, né, estudante? E, inclusive, tratar uma coisa como se fosse sinônima de outra, né? Como que a gente pode diferenciar isso, Marisa? Emoção é aquilo que nos impacta na hora. A gente vê alguma coisa que causa uma reação, até física, uma emoção. O sentimento é o que a gente faz com essa emoção. É o que fica, é o que nos transforma, vamos dizer assim, e que faz a gente agir em função desse sentimento. Então, o sentimento seria uma reelaboração, dessa emoção, da emoção. Né? E aí, então, se tem a ver com a inteligência emocional, né? Como que a gente vai reagir a isso? Então, quais são as habilidades que estão relacionadas com a inteligência emocional? A percepção da emoção. Uma pessoa com inteligência emocional, ela percebe, ela identifica e reconhece as emoções. E o raciocínio por meio dessas emoções. Quando você identifica e sabe, por exemplo, que você tem um determinado comportamento, quando acontece uma determinada situação, você, percebendo isso, você consegue ajustar o seu comportamento, a sua reação à situação atual. Tem mais algumas aqui, né? O entendimento das emoções. Entendimento das emoções? Como é que isso pode ser uma habilidade da inteligência emocional? Você conhecendo as emoções, identificando essas emoções, você consegue lidar com elas. Você entendendo por que está acontecendo, o que significa, o que está trazendo essa emoção para você, por que aquela situação te causa essa emoção, você se prepara para lidar com ela de uma forma adequada. Porque tem algumas pessoas que, inclusive, têm dificuldade de saber, né, se ela está com raiva, se ela está magoada, se ela está... O que está acontecendo, né? Ela tem um sentimento pesado, mas não sabe identificar. Às vezes reage agressivamente, quando, na verdade, o sentimento é de mágoa. Então é importante saber entender isso, né? E esse gerenciamento das emoções, o que seria isso? Gerenciar as emoções? É justamente isso. Quando você conhece as suas reações, as emoções, o que te provoca cada uma delas, você gerencia, você organiza, você evita determinadas situações, você se coloca de uma forma adequada para lidar com elas, você se prepara previamente para algum determinado ambiente que você terá que estar, né? E que você sabe que pode te gerar determinadas emoções, você pode se preparar para elas. Ok. E agora pegando a inteligência emocional e nos aproximando da sala de aula, onde você estuda.
qual que é a relação entre inteligência emocional e educação, né? Onde que ela pode ser aplicada na educação? Totalmente em todas as áreas da educação. Uma das coisas que a gente tem que perceber, como professores, por exemplo, né? Como professores, a gente precisa entender essas emoções dos alunos, são crianças, são adolescentes, na maioria das vezes, e eles estão em processo de formação de personalidades, então, assim, eles estão com as emoções à flor da pele. O professor precisa ter esse conhecimento para ele não reagir de forma inadequada a esse comportamento. E o estudante? E o Em estudante, relação ao ele outro? precisa ser orientado, precisa que alguém converse com eles e os oriente para que eles também entendam os próprios sentimentos e possam lidar com eles. Eu acho que na escola, por exemplo, quando você tiver um conflito, respirar fundo já ajuda bastante nessa inteligência emocional, né? Sim. O pessoal fala contar até 10, mas na verdade é dar um tempinho para elaborar essas emoções, para você perceber, desenvolver aquelas habilidades ali, colocar as habilidades, né, para trabalhar a favor da sua inteligência. Tem um exercício, rapidinho, um exercício que eu ensino os alunos a fazerem, que é respirar profundamente, puxa o ar, segura, antes de soltar, puxa mais uma vez, até não aguentar mais. E daí solta o ar pela boca devagar. Fazer isso umas 4, 5 vezes ajuda a colocar as emoções no lugar e tomar uma decisão acertada. Melhor do que fazer um barraco e Melhor depois do se que fazer arrepender um barraco, depois, né? isso mesmo. E agora, então, na prática mesmo, como que a gente pode desenvolver a inteligência emocional? Porque o nosso estudante já viu, já sabe o que é inteligência emocional, percebeu que ele já tem alguma coisa, mas que pode desenvolver mais. Como que pode desenvolver essa inteligência emocional? A inteligência emocional, ela se desenvolve à medida que se pratica. Primeiro, o conhecimento, tem que buscar saber. Aí entra a inteligência intrapessoal, né? Reflexões, meditação, leituras. Existem ótimas leituras para poder fazer o jovem, né, o adolescente que está nos ouvindo, que ele possa refletir sobre as suas emoções, e é esse processo. E se aprender a lidar com as emoções, como é que a gente treina isso? Como é que a gente coloca isso em prática? A gente treina a lidar com as emoções nos nossos ambientes, os ambientes que a gente vive, na nossa família, com os nossos amigos, na nossa escola, e a gente é através de leitura, através de filmes, de música, mas com esse propósito, percebendo, eu vou assistir um filme e eu vou observar meu comportamento, vou observar minha reação, vou entender o que me causa determinadas coisas. E aí você vai desenvolvendo essa inteligência emocional. Saber reagir a esses sentimentos negativos, né? Como que eu devo reagir a um sentimento negativo? O sentimento negativo não pode ser anulado. Então é preciso que ele seja sentido. A gente fala tristeza, ela precisa ser vivida. O momento de tristeza precisa ser vivido, mas precisa ser reconhecido. Saber que há um tempo e que as coisas passam e mudam. Entender esse processo, aceitar, vivenciar alguns momentos difíceis de forma tranquila. Com esses exercícios tipo esse que eu ensinei, com situações que tragam tranquilidade, bem-estar, é só dessa forma que se pode conseguir o melhor. Até agora, do que você está falando, nós temos muita coisa de você pensar em você mesmo, nos seus próprios sentimentos. Mas aí nós temos uma outra forma de desenvolver, que é usar a empatia, né? Ter empatia com o outro. Aí eu estou partindo para o lado do outro. Como que isso, trabalhar a empatia, pode me ajudar a desenvolver a inteligência emocional? A empatia é super necessária para um relacionamento com o outro. Então, aí, nós estamos falando de relações interpessoais, inteligência emocional. Se eu não conseguir sentir o efeito que eu causo no outro, fica muito difícil esse relacionamento. Às vezes fala assim, empatia é me colocar no lugar do outro. É difícil. A gente não está no outro, a gente não consegue viver o que o outro está vivendo. Mas se eu consigo pensar no que ele está sentindo, observar o que minhas atitudes provocam na outra pessoa, eu consigo sim desenvolver empatia e ser uma pessoa de fácil relacionamento, benquista, e vou ser bem recebido e bem aceito em todos os locais que eu for. Okay. Bom, nós estamos nos aproximando do final da nossa aula e nós desenvolvemos, aliás, antes de falar do joguinho que nós desenvolvemos, né, ainda tem como desenvolver a inteligência emocional, incentivar a autoconfiança,
e estimular as expressões das ideias, que também é importante, né, Marisa? Sim. E praticar resiliência também, que é você se manter firme diante de algumas situações. Nós preparamos um joguinho aqui, que não vai dar tempo da gente fazer aqui agora, mas é só um joguinho, é uma brincadeira, tá? Não vale como teste sério, não. Depois você entra lá no site do Se Liga na Educação, baixa o nosso slide, aí você vai encontrar aqui, ó, atividade 1, 2 e 3, que nós colocamos uma situação dentro da escola e com as possibilidades de reação. Aí você pensa, qual forma que você reagiria? Ou se reagiria de outra forma? Isso vai te ajudar a perceber como que está a situação da sua inteligência emocional e o que você pode fazer para melhorar. Então, eu vou passar aqui, ó, tem a atividade 2 também, a mesma situação, é a 3. Então, nós chegamos aqui nas nossas referências, onde nós nos baseamos para criar essa aula. E agradeço a você, Marisa, pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Eduardo. Foi um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto tão necessário. Estudante, agradeço muito a sua atenção nessa nossa aula e te aguardo até a próxima. Até lá!